Química a favor da vida. Olá, eu sou o professor Claudinei e vamos falar sobre funções orgânicas oxigenadas, álcool e fenol. Assim como aprendemos a reconhecer a função hidrocarboneto, existem outras funções importantes a serem reconhecidas, que apresentam, além do carbono e hidrogênio, outros elementos como oxigênio e nitrogênio. Falaremos de álcoois e fenóis. Álcoois sendo que apresentam hidroxila, que é o grupo OH ligado ao carbono saturado, e fenóis, que apresentam hidroxila, o grupo OH, ligada ao carbono de núcleo benzênico. E vamos falar também de enóis, que apresentam hidroxila ligada a carbono insaturado. Álcoois são compostos orgânicos derivados dos hidrocarbonetos pela substituição do hidrogênio a carbono saturado, o carbono que apresenta apenas ligações simples, né, pelo grupo hidroxila. Temos aqui o exemplo onde eu tenho um hidrocarboneto, e esse aqui é um radical, onde esse representa um grupamento que contém apenas átomos de carbono. Então, essa aqui é uma representação geral de um hidrocarboneto, que pode ter um ou mais carbonos, onde esse hidrocarboneto sofre uma substituição, sai o hidrogênio, entra a hidroxila. Então, ele continua tal qual, só que onde eu tenho esse hidrogênio, agora para ser álcool passa a ter a hidroxila. Então, existe uma troca aí, né? Então, a substituição do hidrogênio pelo grupo OH hidroxila. A nomenclatura dos álcoois, se dá muito semelhante à nomenclatura dos hidrocarbonetos. Então, eu vou seguir a regra do prefixo, infixo e sufixo. Ora, o prefixo é o número de carbonos, o infixo é insaturação, o sufixo é a função orgânica, certo? E para o número de carbonos eu tenho met, et, prop, but, pent, ex, et, depende do número de carbonos. A insaturação, alcano, an, alceno, en, alcino, in, alcadieno, dien. E o sufixo, a função orgânica do álcool, é terminada em ol. Até antes a gente viu os hidrocarbonetos terminam em O. Álcool, ol. Aqui nós temos um exemplo onde eu tenho um álcool com um carbono apenas. Ora, um carbono, met. É um alcano, an. É um álcool, ol. Metanol. 2 carbonos, et. Alcano, an. Hidroxila, ol. Etanol. E eu tenho álcool metílico e álcool etílico, entre parênteses, quando a gente coloca o nome usual do álcool, que é o nome do grupo com a terminação ico. Então, álcool metílico, álcool etílico, álcool propílico, álcool butílico e assim por diante. Quando a cadeia do álcool apresentar 3 ou mais átomos de carbono, devemos indicar a posição do grupo hidroxila, numerando a cadeia carbônica a partir da extremidade mais próxima deste grupo. Ora, aqui a gente tem um álcool com 3 carbonos. Então, 1, 2, 3, prop. Propan é um propanol. Como eu tenho que localizar essa hidroxila, ele está no carbono 1. Por que este é o carbono 1 e não o da esquerda? É porque a hidroxila, o carbono está ligado à extremidade mais próxima à hidroxila. Então eu levo em conta a função orgânica para enumerar o carbono. Então este aqui é o carbono 1 por conta dessa hidroxila. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Então esse aqui é o propan 1, porque a hidroxila está no carbono 1, ol.
Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. A minha hidroxila está no carbono 2. Ora, por que o carbono 2? A hidroxila está, esse carbono é o que está mais próximo da extremidade aqui, à esquerda, né, do que à direita. Ora, logo eu tenho butan, 4 carbonos, but-an, 2 ol. Aqui, pentanol, 1, 2, 3, 4, 5. Olha a hidroxila aqui no carbono 2, ó. Carbono 1, carbono 2. Então, pent, an, apenas ligações simples, ol, carbono 2, eu tenho a minha função ol, o radical hidroxila. Bom, e eu tenho que prestar atenção também que o álcool pode apresentar cadeia ramificada. Então, para isso eu tenho que encontrar a cadeia carbônica principal, enumerar a cadeia principal, né, o carbono 1, 2, 3, 4, nomear o radical substituinte, e aqui eu tenho um exemplo. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, a hidroxila, aqui o hidrogênio, né, mostrando que é um carbono saturado. E aqui primeiro eu faço o quê? Identifico a cadeia carbônica principal. Ó, eu tinha duas opções, aqui e fazendo essa curva aqui, ó, mas eu optei em usar essa cadeia carbônica principal. Depois, eu tenho que enumerar essa cadeia carbônica principal. Carbono 1, porque a minha função orgânica, a função álcool, está neste carbono e não em outros. Carbono 1, 2, 3, 4. Ora, depois de isolar a cadeia carbônica principal, eu vou para a ramificação. O que está fora da cadeia carbônica principal é a ramificação, e essa ramificação se chama metil. Então, no carbono 3 eu tenho metil, e no carbono 1 eu tenho álcool. 1, 2, 3, 4, but, alcano, ol, butanol, né? Butan, 1 ol. E aqui eu tenho no carbono 3 metil. Logo, 3 metil, butan, 1 ol. É o nome dessa estrutura. Esse segundo exemplo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Carbono 1, porque a hidroxila se encontra nesse segundo carbono aqui, ó, a extremidade mais próxima. Então, eu tenho a cadeia carbônica principal, eu tenho duas ramificações, metil, então eu tenho dimetil. No carbono 2 e no carbono 3 eu tenho dimetil. 2, 3, dimetil. E no carbono 2 eu tenho ol. Então, 2, 3, dimetil, pentan, 2, ol. O último exemplo, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos, mas isolando a cadeia carbônica principal, eu tenho uma sequência máxima aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Ora, a cadeia carbônica principal, a minha função orgânica tem que estar presente. Então, eu tenho 6 carbonos. Eu vou isolar aqui os substituintes, né? Mas aqui, ó, carbono 2, por conta dessa hidroxila, está mais próxima a este carbono aqui. Então, eu tenho metil, aqui eu tenho etil. Então, ó, carbono 3, metil, carbono 4, etil, carbono 2, a função álcool. Então, eu vou ter um 4 etil, 3 metil, seguindo a ordem alfabética, como nos hidrocarbonetos. X, 1, 2, 3, 4, 5, 6. X, alcano, an, 2, ol. 4 etil, 3 metil, hexan, 2 ol. Certo? Então, essa é a norma de nomenclatura orientada aí pela IUPAC. Classificação dos álcoois. Nós temos álcool primário, secundário, terciário. Álcool primário, grupo hidroxila ligado ao carbono primário. Ao exemplo, eu tenho aqui o metanol. Então, eu tenho a hidroxila ligada a este carbono. Etanol, o grupo hidroxila ligado ao carbono primário. Então, o que é o carbono primário?
ligada a um único carbono. E este carbono pode ser considerado primário também, né? Apesar dele estar isolado, mas para a nomenclatura do álcool, ele pode ser considerado primário. Secundário, o álcool secundário é o grupo, quando o grupo hidroxila está ligado ao carbono secundário. Exemplo, 3-metil-butan-2-ol. Eu tenho carbono 1, 2, 3, 4. Né? Melhor dizendo, carbono 1, 2, 3, 4. No carbono 2, eu tenho a hidroxila, e ele é um carbono secundário. Sendo o carbono secundário, a hidroxila ligada a ele, então eu tenho um álcool secundário. Então eu tenho 1, 2, 3, 4. 3-metil, porque no carbono 3 eu tenho um metil. Butan, que é a minha cadeia carbônica principal, tem 4. But, 2. Ol, porque no meu carbono 2 eu tenho a hidroxila, né? Eu tenho a função álcool, que tem o sufixo ol. Terciário, grupo hidroxila ligado ao carbono terciário. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 carbonos. Este carbono, onde a hidroxila está ligada, ele é um carbono terciário. Logo eu tenho 2 metil propan 2-ol. Então no carbono 2 eu tenho um metil, cadeia principal 3 carbonos, prop, propan 2, porque a minha hidroxila está ligada ao carbono 2. Então 2-metil propan 2-ol, certo? Enóis. Um enol é um composto orgânico derivado do hidrocarboneto pela substituição do hidrogênio ligado ao carbono insaturado e carbono com ligações duplas, né, pelo grupo hidroxila. Então tem aqui um hidrocarboneto. Esse hidrocarboneto ele é insaturado, ele tem uma insaturação dupla aqui. Eu vou retirar o hidrogênio e substituir pela hidroxila. Logo, essa hidroxila está ligada ao carbono insaturado. Este é um enol. E a nomenclatura dos enóis segue a mesma regra dos álcoois, ok? Então, eu sigo a mesma determinação dos álcoois e termina em ol também, certo? Claro que obedecendo aí que é um alceno, então não é um alcano mais. Então tem que organizar essa questão da nomenclatura, que não é a cadeia principal, não vai ser um alcano, é um alceno. Só que eu posso ter álcoois com a cadeia principal sendo um alceno, só que ele é um alceno, só que a minha hidroxila não vai estar ligado ao carbono insaturado, vai estar ligado ao carbono saturado. Então, ou seja, vamos supor que o meu carbono tenha 5 carbonos, minha hidroxila está ligada no carbono 1, a minha insaturação está no carbono 3. Então, ele é um álcool de cadeia carbônica principal insaturada. Mas, se a hidroxila não estiver ligada diretamente ao carbono insaturado, ele é um álcool. Se estiver ligado ao carbono insaturado, que é o caso aqui, ele é um enol, certo? Fenóis. Compostos orgânicos derivados de hidrocarbonetos aromáticos pela substituição do hidrogênio ligado diretamente ao núcleo benzênico pelo grupo hidroxila. O que é o núcleo benzênico? É o anel benzênico, da forma que a gente reconhece aqui o aromático. Nós temos um anel benzênico e cada carbono do anel benzênico tem um hidrogênio. Então, esse aqui é um hidrocarboneto aromático. Sai o hidrogênio, entra a hidroxila. Então, a partir daqui, eu tenho um fenol, certo? Então, é a mesma lógica do álcool, só que o álcool ele está na cadeia alifática. O fenol está na cadeia aromática, certo? Bom, a nomenclatura oficial dos fenóis é o seguinte: a gente coloca a palavra hidroxi antes do nome do hidrocarboneto aromático correspondente. Então aqui eu tenho um benzeno, certo? Então eu posso fazer essa representação aqui, a forma estrutural, ou essa fórmula de linha aqui, Então eu tenho aqui um benzeno. Então como que ele vai chamar?
hidroxibenzeno ou benzenol. Então, seguindo a mesma regra aí da nomenclatura do álcool, benzenol, mas a nomenclatura, segundo as normas da IUPAC, a gente coloca o hidroxi antes do nome do hidrocarboneto. Logo, aqui vai ser um hidroxibenzeno. Outro exemplo, aqui eu tenho um hidroxibenzeno, só que eu tenho uma ramificação. Então, eu vou colocar um hidroxi, 2 metilbenzeno. Olha aqui, eu tenho um substituinte aqui também, que é o metil. Né? No lugar desse hidrogênio, eu tenho um substituinte metil. Então, eu vou falar 1 hidroxi, 2 metilbenzeno, certo? Ou 2 metilfenol, ok? Aqui eu tenho um naftaleno, que são dois anéis aromáticos unidos aí de forma condensada. Então eu tenho aqui o naftaleno, eu tenho aqui o hidroxinaftaleno. Então eu posso chamar ele de 1-hidroxinaftaleno, ou eu posso chamar ele de alfa-hidroxinaftaleno. Como que é isso? É porque as posições 1 e 4 me dão a posição alfa, o carbono alfa. Então aqui eu posso ser 1-hidroxinaftaleno, ou alfa-hidroxinaftaleno, ou alfa-naftol, certo? Então as posições 1, 4, 5 e 8 são equivalentes. Ó. Se eu colocar a hidroxila aqui, ou aqui no 5, ou aqui no 8, é a mesma fórmula, né? É a mesma estrutura. Então, não vai alterar em nada, certo? Então, 1-hidroxinaftaleno, alfa-hidroxinaftaleno ou alfa-naftol. Novamente, eu tenho aqui o naftaleno, só que agora ele está no carbono 2. Anteriormente estava aqui, agora ele está no carbono 2. 2-hidroxinaftaleno ou beta-hidroxinaftaleno. Agora ele está na posição beta. Alfa, beta ou beta-naftol. Então, as posições 2 e 3, 6 e 7, elas são equivalentes. Qualquer que seja o local dessa hidroxila, se estiver em algum desses carbonos aqui, ó, 2 ou 3 ou 6 ou 7, então vai se chamar 2-hidroxinaftaleno ou beta-hidroxinaftaleno ou beta-naftol. Certo? Essa foi a nossa aula. Espero que tenha colaborado e para vocês bons estudos. Um molde de abraços. Até mais.